Bom dia a todos. Vamos dar início na 9ª reunião ordinária conjunta de comissões, dia 10 de abril de 2023, 9 horas e 50 minutos. Peço a todos que fiquem de pé, os que puderem, é claro, respeitando o direito em defesa do idoso e das pessoas com deficiência, havendo quórum regimental. Em nome de Deus e da padroeira de Santa Luzia, declaro aberto a 9ª reunião ordinária conjunta de comissões do exercício de 2023. Pode se assentar. Nomeio como relator dessa reunião o excelentíssimo senhor vereador André Leite. Solicito ao mesmo vereador que faça a leitura das correspondências, caso haja. Por favor, vereador, e bom dia. Senhor presidente, bom dia aos demais colegas vereadores, bom dia aos serventuários dessa casa, aos funcionários da prefeitura, secretário Jardel se faz presente, a imprensa e todos que nos acompanham nessa manhã de segunda-feira. Senhor presidente, até o presente momento, sem nenhum ofício. Agradeço ao excelentíssimo senhor vereador André Leite. Considerando o pedido de postergação realizado na 8ª reunião ordinária conjunta de comissões, solicito ao vereador que não está presente, mas solicito, Paula, o vereador Cristiano Matos enviou para... ainda não? Então, continua postergado da 7ª reunião ordinária de conjunto de comissões, a ata. Considerando o pedido de postergação realizado na 8ª reunião de comissões, solicito ao excelentíssimo senhor vereador Lelei do Salão, relator nomeado para a 2ª reunião extraordinária conjunto das comissões do exercício 2023, que faça a leitura da respectiva ata. Com a palavra, excelentíssimo senhor Lelei do Salão. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares vereadores, funcionários dessa casa, público que se faz aqui presente, funcionários da prefeitura e público que nos acompanha através das redes sociais. Presidente, devido já ter encaminhado a ata nos e-mails dos nobres pares vereadores, queria pedir a dispensa da leitura. Agradeço. Coloco o pedido de dispensa da leitura e da ata da 2ª reunião extraordinária conjunta de comissões do exercício de 2023. Em discussão, em votação, solicito aos nobres pares que registrem seu voto. André. Nandinho. O 41 tem quórum, tem André Leite, tem Paulo Ilacibicano. Porque o cabeção é o autor, então não pode. Então teria que ser o Bigodinho, o Cristiano Matos e o Pretão. Mas deu ali fora, pô, tinha falado aqui, ué. Cristiano. O Cristiano e o Paulo Pretão. Senão não vai ter quórum de novo pra votar. Aqui, ó. Administrador limpando. O Pretão tá aí, presente. Até então, não. Não, aqui, ó, André Leite, Paulo Cabeção, Isso, 41 é porque dele? aqui, ó, falta 41 o é dele? Bigodinho, o 40... Não é o 41, é o 118. Não, o 41 é a mesma coisa. O 118, aí a gente vai precisar. O 41 vai dar, porque aí o Paulo vai votar e o Ilaci Bicalho vai votar. É, Entendeu? Aí já dá pra passar. beleza. Então, vamos... Dando continuidade, aprovado, com 7 votos favoráveis. Pedimos desculpa a você de casa, munícipe de Santa Luzia, pela retirada de alguns projetos importantes por falta de quórum. Vamos retirar então o 118, que faltava política urbana, rural e habitação. Vamos passar ele para o final só, né? Se vai chegar alguém para dar quórum. Mas retirado por falta de parecer. O 013, 2023. O 016, 2023. O 021, 2023. O 023, novamente, 2023. O 024, 2023. O 025, 2023. O 027, 2023. O 038, 2023. E o 040,
2023. Dando seguimento, a gente pede desculpa a você, munícipe de Santa Luzia, pelas retiradas. Então vamos dar seguimento. Solicito ao vereador, excelentíssimo senhor relator Paulo Cabeção, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que manifeste sobre o projeto de lei 041/2023, que dá a denominação de Rua José Marçal dos Santos à Rua 14, no bairro Castanheira, de autoria do vereador Vaguinho. Com a palavra, tem o senhor? É verdade. O relator me corrigiu e em tempo... Relator, obrigado pela correção em tempo. Vamos retornar aqui. Depois a gente volta para o 041. Solicito ao vereador, relator, vereador Paulo Cabeção, nomeado para a 8ª reunião ordinária conjunta de comissões do exercício de 2023, que faça a leitura da respectiva ata. Com a palavra, vereador, por favor. E muito obrigado pela correção. Senhor presidente, muito bom dia ao senhor, muito bom dia a todos aqui presentes, Jardel, o público todo também que se faz presente, ao público que nos assiste e a todos os vereadores aqui presentes, muito bom dia. Senhor presidente, gostaria que o senhor colocasse a apreciação aí, a dispensa da leitura, né? Tendo em vista que já enviei aos e-mails aí dos nobres pares a ata da última reunião aí que o senhor me colocou como relator. Agradeço. Coloco o pedido de dispensa da leitura e da ata da 8ª reunião ordinária conjunta das comissões do exercício 2023. Em discussão, em votação, solicito aos nobres pares que registrem seu voto. André, Lelei, da autoescola, Lelei, Welles. Aprovado, 7 votos. Agradeço aos nobres pares. Agora sim, vamos lá, Paulo. Solicito ao relator Paulo Henrique Cabeção, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que manifeste sobre o projeto de lei 041/2023, que dá a denominação de Rua José Marçal dos Santos à Rua 14, no bairro Castanheira, de autoria do vereador Vaguinho. Com a palavra agora sim, excelentíssimo senhor vereador Paulo Henrique Cabeção. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto de lei de número 041, não é isso mesmo? Isso. O presente parecer tem por objetivo de análise ao projeto de lei de número 041/2023, que dá a denominação de Rua José Marçal dos Santos, à Rua 14, no 14, no bairro Castanheira, de autoria do vereador Vaguinho, encaminhada a relatoria dessa comissão para emissão de parecer que se constitui nos pressupostos legais da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Regimento Interno. As análises resultaram no seguinte entendimento do projeto. O projeto tem por objetivo nominar Rua José Marça dos Santos. Marçal, comeu um L aqui, desculpa, pessoal. Tranquilo. A via conhecida como Rua 14, bairro Castanheira, conforme dispositivo no artigo 1º. O projeto está acompanhado dos seguintes documentos: justificativa, mapa de localização de logradouro, atestado de óbito da pessoa homenageada, abaixo assinado de moradores solicitando a nominação da referida via pública. Da resposta. A princípio, não há óbice legal na apresentação do projeto de lei de número 041/2023, que dá a denominação à Rua José Marçal dos Santos, a Rua 14, no bairro Castanheira. O município detém autonomia para legislar sobre os assuntos de interesse local e estabelecer o planejamento urbanístico em seu território, conforme incisos 1 e 8º do caput do artigo 30 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Conforme
O parágrafo 9º do artigo 80 do Regimento Interno é de competência da Câmara Municipal da denominação e alteração de nomes e vias logradores públicos. Diante do exposto, manifesto pela legalidade e constitucionalidade do projeto, podendo ir a plenário para apreciação. Na redação final, deverão ser cumpridos o artigo 2º e 4º, os demais artigos deverão ser remunerados. O artigo 5º, depois da remuneração, deverá ter a seguinte redação, e esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, conforme parecer técnico encaminhado pela assessoria jurídica da Câmara Municipal de Santa Luzia. Esse é o nosso entendimento e opino pela aprovação. Sem mais, senhor presidente. Obrigado. Concluída a leitura do parecer, coloco em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer referente ao projeto de lei 041/2023. Solicito ao relator Paulo Henrique Cabeção que registre seu voto, por favor. Solicito ao vice-presidente suplente, senhor Ilaci Bicalho, que registre seu voto, por favor. Solicito ao presidente, eu, Gleison Johnny, que registre seu voto. Finalizado por essa comissão, aprovado por 3 votos favoráveis, o parecer. Coloco em discussão e votação na Comissão de Política Urbana, Rural e Habitação o parecer referente ao projeto de lei 041/2023. Não temos o relator Cristiano Matos e nem o Paulo Pretão. Solicito ao vice-presidente Paulo Henrique Cabeção que registre seu voto, por favor. Solicito ao presidente, senhor Ilaci Bicalho, que registre seu voto, por favor. Aprovado por essas comissões, 2 votos favoráveis e uma falta, um ausente. Coloque em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o parecer referente ao projeto de lei 041/2023. Solicito ao relator, senhor Paulo Henrique Cabeção, que registre seu voto. Solicito ao vice-presidente, excelentíssimo senhor Leleito Salão, que registre seu voto. Não teremos voto da presidência, ausente o vereador Cristiano Matos e suplente Paulo Bigodinho. Aprovado por essa comissão e finalizado, 2 votos favoráveis e um ausente. Passando agora para as apresentações, não está presente o senhor Henry, nem a senhora Luísa, então está retirado para apresentação. Passa a palavra agora para o vereador Ilaci Bicalho, autor do projeto de lei 046, que dispõe sobre o programa Censo Municipal de Pessoa com Deficiência, para identificação do perfil socioeconômico das pessoas com deficiência e ou mobilidade reduzida do município de Santa Luzia e da outras providências. Com a palavra, excelentíssimo doutor Ilaci Bicalho. Bom dia, meu presidente. Bom dia a todos os vereadores, secretário, todos aí que nos assistem, o pessoal da prefeitura. Senhor presidente, antes de fazer a explanação, eu queria chamar a atenção desses projetos meus que já está fazendo aniversário aqui, né? É o 046, 047, há longo tempo que sempre não vem um relatório, outra não deu quórum. Eu queria, de Vossa Excelência, providências a respeito, porque eu só vou juntando projeto e nunca que vota, né, o pessoal às vezes pede, os munícipes, principalmente o pessoal o pessoal com deficiência, pede, porque eu não faço nenhum projeto, porque eu sou da comissão e os projetos estão todos parados, né? Entendeu? Só uma parte, Ilaci. Perfeitamente, presidente. Faço as minhas palavras do senhor e digo para a Procuradoria cobrar do Departamento Jurídico uma celeridade nesses processos. Porém, muitos projetos aí, doutor Ilaci,
são projetos de lei e têm que ser convertidos para anteprojetos. Esse é o entendimento. Mas, como os pareceres não estão aqui, eu pedi que na próxima reunião mande, mesmo o parecer sendo contrário, para a gente poder fazer a leitura dele e discussão melhores sobre o assunto. Tá joia? Senhor presidente, eu até falei errado os números dos projetos, que é o 021 e o 023. Se um 021 virar anteprojeto, eu acho um absurdo. Isso é de iniciativa do Legislativo, nunca do Executivo. Eu não estou pedindo nada, não tem custo, não é lei. Olha aí, obrigatoriedade de instalação de circuito interno e filmagem pet shops localizados. Isso o pessoal da proteção do animal pede isso, me pediu que eu fizesse esse projeto há 3 meses atrás, até hoje está aqui, entendeu? Isso aí não tem lógica virar anteprojeto, né? Não tem. Eu não vejo. O pouquinho que eu conheço de direito, apesar de ser advogado, é complicado, né? Então, vamos lá. Eu queria que você chamasse atenção. Obrigado pela atenção. Pode ter certeza que está registrado em ata. Eu vou falar primeiro 046. Um minutinho só, por gentileza. 046, presidente. Fica instituído no município de Santa Luzia o Programa Censo Municipal de Pessoas com Deficiência. Qual o principal objetivo? Um punhado de itens. Meu principal objetivo é identificar, mapear e cadastrar o perfil médico e socioeconômico das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além de suas condições de habitação e de mobilidade urbana no âmbito de Santa Luzia. O principal é fornecer subsídios, né, para a formulação e execução de políticas, né, públicas que promovam a acessibilidade e inclusão social, de modo a atender plenamente os direitos humanos da pessoa com deficiência. Essa é a falta que nós temos, principalmente os autistas, né? As informações, tem que ter muita informação para haver uma inclusão maior, não é isso? É isso aí, presidente. Agradeço e também compartilho da mesma forma. É muito importante esse projeto do senhor. Dando seguimento aqui, vamos tentar finalizar agora o 118, que a Vossa Excelência Paulo Pretão está presente. Só para a gente finalizar os projetos aqui. Tá ok, Gilmara? Projeto de lei, relator, 118/2022, que dá nome ao MEI a ser construída no bairro Bom Destino, de Expedito Silvino Dias, de autoria do vereador Paulo Cabeção. Ela foi votada na 8ª reunião, apenas nas comissões de Legislação, Justiça e Redação e Administração Pública, devido à falta de quórum na Comissão de Política Urbana, Rural e Habitação. Sendo assim, coloca em discussão e votação na Comissão de Política Urbana, Rural e Habitação o parecer referente ao projeto de lei 118/2022. Solicito ao suplente relator Paulo Pretão que registre seu voto, por favor. Não teremos voto da vice-presidência. Paulo Bigodinho se encontra ausente e o autor é Paulo Henrique Cabeção. Solicito ao vereador Iraci Bicalho que registre seu voto. Agora sim, concluído o projeto de lei 118/2022. Desde 2022, né, Paulo? Tá bom. Questão de ordem, presidente. Concedida, André Leite. Excelentíssimo senhor André Leite. Obrigado, presidente. Fazer só a leitura de um ofício que acabou de chegar aqui em minhas mãos. Faça favor. Do gabinete do vereador Cristiano Matos, endereçado ao presidente das comissões, senhor vereador Gleison Johnny. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente para justificar a minha ausência na 10ª reunião ordinária conjunta de comissões do dia 10 de abril de 2023, por motivo de reunião pré-agendada. Sem mais, subscrevo-nos respeitosamente, assina o vereador Cristiano Matos. Justificada a ausência. Então, concluído, voltando no 118, 2 votos favoráveis e 1 ausente da vice-presidência. Agora sim concluído, viu, Gilmar?
Voltando para apresentações. Retorno a palavra para o excelentíssimo doutor Ilaci Bicalho, autor do projeto de lei 047/2023, que garante aos acompanhantes de pessoas, crianças com deficiência, autistas. Aí eu faço uma ressalva aqui, eu acho que não é TDAH, e sim TDAH. Aí o senhor depois dá uma olhada junto com a redação do senhor lá, por favor. Microcefalia, síndrome de Ehlers, síndrome de Down, aos obesos, doenças motoras, mental, paralisia cerebral, síndrome de West, entre outras. Atendimento preferencial, sendo imprescindível no município de Santa Luzia. Com a palavra, excelentíssimo doutor Ilaci Bicalho. Senhor presidente, obrigado aí, tá, pela correção, tá, vou mandar corrigir. Mais um projeto, tá? Eu sou da comissão do pessoal com deficiência, participo aí, principalmente aí do segmento dos autistas. Mais um projeto que eles pediram para mim, solicitaram que eu fizesse. Esse projeto é de suma importância, porque, analise-se bem, uma mãe de autista vai no supermercado com o seu próprio filho, e ali tem que ser atendida rapidinho, né? Porque você conhece a situação, todos conhecem a situação que tem as classes dos autistas A, B e C, né? Tem um C que a mãe tem que estar ali de cima. Então ela fica doida para ir embora, ou passear na praça com a criança. E eles precisam de preferência em atendimento. E, inclusive, até ela sem o próprio filho, né? Ou, às vezes, até o acompanhante, né? Acompanhante também, a mãe está trabalhando, acompanhante, que o filho gosta e atende direitinho. Ela precisa retornar para casa, porque às vezes o paciente, vamos chamar de paciente, perdão, esteja com outro acompanhante, precisa voltar para casa rápido, então precisa ser atendido. Então é uma carteirinha que eu estou pedindo aqui ao executivo, que aprovasse esse projeto, né, que aprovasse esse projeto, de suma importância, dá preferência para essas pessoas, tá, para a mãe, para o acompanhante, para o pessoal com, não só dos autistas, né, igual você leu, microcefalia, síndrome de Down, obeso, doenças motoras, mental, paralisia cerebral, síndrome de West, entre outras, e a famosa TDAH, que você disse, né? Então, essa aí é a explicação, por exemplo. Eu peço à Procuradoria que analisasse esse projeto com urgência, tá? Porque isso é uma solicitação do segmento, principalmente dos autistas, que me pediam encarecidamente que fizesse esse projeto. Eu precisava muito desse, por acaso, eu não vejo nenhum problema empecilho constitucional nesse projeto, mas, porventura, houver, que eu desconheço, que transforme em anteprojeto, que o executivo pudesse passasse esse projeto aqui para a Câmara para a gente aprovar. Precisamos dessa atenção aí do executivo. Muito obrigado. Projeto de suma importância, né? Afinal, precisa de um acompanhante, a pessoa com deficiência, muitas vezes. Vaguinho não se encontra presente. Retorna a palavra para o doutor Ilaci Bicalho, autor do projeto de lei 49/2023, perdão, que declara utilidade pública, Associação Recreativa e Cultura Monte Castelo. Por favor, doutor Ilaci Bicalho, com a palavra novamente. Só mais um minutinho, presidente. Não, isso aqui até o nosso amigo André, ele participa muito lá do Monte Castelo. Foi uma solicitação lá do presidente da associação, não é do time de futebol, né? Associação é mais ligada a crianças, que atende as crianças
mais ou menos 130 crianças, pediram que eu fizesse esse projeto, né, de utilidade pública. Inclusive, eu gostaria muito que o André participasse comigo desse projeto, porque ele é muito ligado ao Monte Castelo, e eu pedi para que entrasse em contato com ele. Se não entrou, me desculpa, meu vereador André. Tá? É isso aí, senhor presidente. Sempre declaração de utilidade pública, pode ter certeza que quem está ganhando é o município. Fica aqui já meu aval e minha aprovação diante disso. Dando continuidade, passo a palavra para o excelentíssimo senhor vereador Nandinho, autor do anteprojeto 010-2023, que implementa no município de Santa Luzia o sistema de notificação eletrônica, SNE. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Nandinho, por favor. Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres pares, funcionários dessa casa, todo o público que se faz presente, todo o público que nos acompanha. Senhor presidente, a justificativa desse projeto, proprietários de veículos e condutores registrados em Minas Gerais poderão optar por receber notificações de infração de trânsito pelo sistema de notificação eletrônica, SNE, fazendo a adesão ao sistema por meio do aplicativo CDT, digital de trânsito. Ao aderir, o cidadão cadastrado poderá receber diretamente no celular as notificações de infrações emitidas pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais. O usuário também tem a opção de reconhecer o cometimento de uma infração, abrindo mão de realizar a defesa ao recurso, mas garantindo um desconto de 40% até a data do vencimento da multa. O sistema está disponível no aplicativo CDT, o mesmo utilizado para versões digitais na Carteira Nacional de Habilitação e do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos, CRLV. O aplicativo está disponível no Google Play e no Play Store. Em até 45 dias, o proprietário deixará de receber a notificação de autuação em papel ou via postal e passará a ser informado eletronicamente. Com o sistema ativo, o cidadão poderá pagar multas por 60% do seu valor, se abdicar da defesa ou do recurso. A medida vale também para infrações de órgãos do SNT, Sistema Nacional de Trânsito, que adotarem ao sistema. Os proprietários de veículos que não aderirem ao SNE continuarão tendo o direito de pagar a multa com 20% de desconto. Levar em consideração, presidente, que esse aplicativo já está disponível em BH, a BH já utiliza essa plataforma, várias cidades aí em torno da nossa região metropolitana já está disponível, e quem sabe aí aderindo a esse anteprojeto de lei, a prefeitura, né, sobre um convênio lá com a Polícia Civil, com o Detran, a gente consegue trazer esse aplicativo aí para Santa Luzia. Sem mais, senhor presidente. Só uma parte, Nandinho. No meu entender, seria até projeto de lei, né? Não tem custo nenhum, né? Mas eu acho que é coisa estadual, é por causa disso que virou anteprojeto. Então tá certo. Mas uma boa ideia, no meu entender, seria um projeto de lei e que devidamente venha o nome de Vossa Excelência no projeto. Passo a palavra agora para o excelentíssimo senhor vereador Lelei da Autoescola, autor do anteprojeto 011/2023, que dispõe sobre a criação da creche para idoso no âmbito do município de Santa Luzia. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Lelei da Autoescola, Wellerson. Bom dia, presidente. Bom dia, novos pares aí. Público que nos assiste, público presente e funcionários dessa casa. Presidente, antes de fazer a justificativa, eu queria parabenizar aqui o nosso vereador Nandinho, que no sábado proporcionou para a comunidade dele lá uma feijoada da Aleluia. Por sinal, foi um sucesso. Parabenizar ele aí, mais uma vez. O presidente, a justificativa aqui é o seguinte, o presente proposição tem como intenção de oferecer aos idosos atenção parcial com alimentação, higiene pessoal, cultura e recreação em um local apropriado. Nas referidas unidades, os idosos contarão com serviços profissionais especializados, como os nutricionistas, professores de educação física, assistente social, visita de profissionais da saúde. As pessoas idosas requerem cuidados cujas famílias muitas vezes não lhe
não lhe podem oferecer, e cada vez mais comum a situação de idosos semidependentes permanecerem sozinhos, enquanto os filhos, netos e parentes são obrigados a deixar suas casas para trabalhar ou estudarem. Dessa maneira, será oferecido espaço de acolhimento, proteção e convivência a essas pessoas idosas. Vê aí com os novos pares aí que sensibilizam nesse anteprojeto aí, que o executivo tenha, vê ele com bons olhos. Sem mais, presidente. Obrigado, excelentíssimo senhor Wellerson, pela explanação. Projeto de suma importância. Outro, muito importante. Agora eu vou passar a palavra para os representantes do Executivo, senhor Júlio, senhorita Camila, por favor. Quem mais estiver no Executivo aí? Ou é só os dois mesmo? Projeto 050, apresentação, altera e acresce e revoga dispositivos da Lei 4.515. E chegou o outro do Poder Executivo também, subvenção do Fundeb. Fica à vontade. Pode vir todos de uma vez e todo mundo explana junto, sem problema. Camila, Glória, fica à vontade. Tá fácil, vai escolher. Pode dar a volta. Então vamos lá. Na minha pauta aqui está o 050. Passa a palavra para o representante do Executivo, acredito ser o senhor Júlio, autor do projeto de lei 050/2023, que altera, acresce e revoga dispositivos da Lei 4.515, de 2 de dezembro de 2022, para fazer uma breve explanação. Com a palavra, o senhor Júlio mesmo, né? Bom dia a todos. Esse projeto tem relação com a eficientização da cobrança e dos próximos procedimentos de parcelamento de crédito não tributário, que são aqueles que não estão atrelados a nenhum tributo, como IPTU, ITBI, ISS, eles são para multas administrativas, despesas de processos, etc. E esse projeto ele tem a intenção de convergir a forma de cobrança e acompanhamento em relação aos créditos não tributários para que eles converjam com os créditos tributários. Então, em relação as mudanças mais importantes são em relação a prazo de pagamento, porque os créditos tributários eles gozam de um tempo maior, né, de cobrança do contribuinte, que ao invés de ser 5 dias úteis para fazer o pagamento da primeira parcela, ele pode ser feito dentro do mês que ele foi negociado, e também com a simplificação das obrigações acessórias. Você não precisa mais apresentar determinados requerimentos, determinadas documentações, e você faz exatamente como é feito hoje com o parcelamento do IPTU, do ISS, que você vai lá, assina um termo de confissão de dívida na Secretaria de Tributos e realiza os seus devidos parcelamentos. Tá, mas o senhor falou aí agora um prazo de 5 dias. Sim, a lei... Mas quando ele for inferior, no final do mês, por exemplo, dia 27, dia 28, dia 29? Bom, aí qual que vai prevalecer? O que vai prevalecer é a cobrança dentro do mês. Porque dentro do mês de referência que você faz o parcelamento, você não tem mais aquele mecanismo de correção monetária que, quando você faz a virada do mês, você tem que aplicar na UFM. Pois é, mas aí a pessoa vai perder esse prazo de 5 dias, no caso, que ela tem hoje. Mas se ela negociar no início do mês, ela ganha 30 dias. Tudo bem, aí é uma vantagem. Mas a desvantagem é perder o prazo quando é o final do mês. Isso que eu estou falando, fica menorzinho o prazo, mas por que ele não pode virar 5 dias no mínimo também? Aí no caso vai mais o planejamento do próprio contribuinte.
quando você pega e faz um parcelamento no início do mês, você ganha prazo. Se você fizer no final do mês, você perde prazo. Eu entendi, mas aí está penalizando o contribuinte no final do mês, caso aconteça no final do mês. É isso que eu estou falando, a argumentação, você entendeu, né? Mas são 5 dias. E em relação à simplificação dos procedimentos, o contribuinte está ganhando muito mais, porque antes ele tinha que assinar um termo de confissão, apresentar uma série de documentações, que isso atrasava os processos na cobrança do crédito não tributário. Então você está convergindo com uma lei que já existe, que é a lei do crédito tributário. Tá, mas eu vou voltar no assunto. Foi penalizado a negociação no final do mês. Ela virando o mês, ela não consegue pagar a boleta com 5 dias no mínimo também. Ela já teria a vantagem do início, beleza. Até aí é super bom. Mas por qual motivo do final do mês não pode ser mantido os 5 dias mínimo? Por conta do mecanismo Máximo, perdão. Por conta do mecanismo de correção monetária. A virada do mês faz uma correção. Exatamente. Eu tenho umas explanações, umas perguntas, eu vou perguntar aqui. Está no artigo 2º, parcela... Artigo 5º, perdão. Parcela 2. Assinatura do termo de confissão irretratável de dívida. O que quer dizer isso? A pessoa... Em relação ao mérito exatamente desse projeto, eu queria convidar a nossa representante do setor de tributos, que ela vai poder explicar melhor esse assunto. Por favor, então. Quem seria? É Renata. Renata, por favor. Senhores. Pode ficar, ela que sabe. Quer ficar ali? Aqui, ó. Pode ser? Ah, então tá. Você fica aí? Obrigado. Obrigado. Renata, com a palavra, por favor. A senhora entendeu a pergunta? Por favor. Bom dia, né, a todos, né? Esse termo já o nome às vezes parece complicado, mas é o termo do parcelamento. É a única coisa que é usada hoje para qualquer parcelamento de dívida já, PTU, alvará, onde vem falando qual o débito da pessoa, quantas parcelas que ela vai estar pagando, quais são as datas. Então, esse termo retratável de confissão de dívida é isso, é o documento já usado para as dívidas tributárias e agora vai ser usado também para as não tributárias. Pois é, mas aí a pessoa está fazendo uma confissão. Isso, exatamente. De uma coisa retroativa? Não, pode ser retroativo ou não. É o que o Código Tributário prevê. Quando você vai fazer uma negociação, você está confessando aquele débito. Então, esse termo de confissão irretratável de dívida é isso. A dívida pode ter aparecido naquele ano, no caso de uma multa, uma penalidade, como pode ser uma dívida já do ano passado, ano retrasado. Pois é, mas aí faz o contribuinte fazer um termo de confissão. É um documento, não é que ele faz, é um documento do sistema, que já sai lá com todas as causas, conforme o Código Tributário. Pois é, mas ele assina. Assina, reconhecendo que E se ele não quiser reconhecer? Então, não tem o porquê, ele está lá negociando a dívida. Aí ele vai discutir no órgão que ele teve uma multa, por exemplo. Uma multa de posturas, uma multa do meio ambiente. Ele tem prazo, quando ele recebe a multa, para negociar, para recorrer. Ali no nosso setor, que é a parte tributária, não, agora eu vou pagar. Então, eu estou confessando que essa dívida realmente existe e eu vou quitá-la dessa maneira, em 10 vezes, 5 vezes, o que for. Tem a quantidade de parcelas, não? Lá vem. No máximo? Não, tem. Eu acho que 80 vezes, se eu não me engano, que a lei já falava. A gente não mexeu nisso, não. Ah, tá. Pois não? Claro, Camila. À vontade, bom dia. Bom dia a todos. Só para complementar, Renata, você me corrija se eu estiver errada, mas o termo, ele é uma segurança até para o próprio contribuinte. Sim. Ele reconhece o valor total, ele declara o valor para que ele tenha ciência e não abra para até a administração depois cobrar outro valor, né? Ele tem o valor, ele tem as parcelas, ele tem os valores. Então, isso é um termo que contribui até para ele mesmo, ter esse controle. Concluir? Tá bom. Questão de ordem, excelência. À vontade, senhor Ilácio Bicário. Você me permite eu fazer algumas perguntas? Claro. Eu quero aqui cumprimentar, né? Renata, né? Bom dia, Renata. O Júlio, doutora Isabela, né? Camila. E voltar a cumprimentar todos aí, o Jardel, nosso secretário, novamente. Renato, eu fico até
satisfeito essa preocupação sua com os tributos. Antes, eu tinha muito processo, eu sou advogado, tinha muito processo contra a prefeitura, antes, hoje eu não posso advogar nem advogo. O tanto de você assinando um termo de confissão de dívida, eu acho que os munícipes precisam de mais orientação. Por qual motivo? Porque o que tem de dívida prescrita, e que vem, eu estou falando isso que eu tenho processo e provo, prescrita que vem, aí você vai pegar quanto? O que é que eu devo aí? Aí vem aquele tanto. Aí você vê que é prescrito e não está em dívida ativa. Tá? Então a gente fica preocupado, porque os munícipes que não conhecem juridicamente a situação, assinam um termo de confissão de dívida. Aí, a Deus viola. Né? Então, isso aí que... E outra coisa também, a quantidade de tributos que estão indo para cartório também é muito grande. Isso aí eu acho que eles têm que correr lá e resolver o problema deles lá antes que vá para cartório. Então, eu gostaria dessa atenção, levasse essa atenção. Estou falando que eu tenho prova, eu tenho vários projetos, processos, perdão, e eu tenho hoje muita gente que vai, ajuda aí, pelo amor de Deus, tal. Inclusive até em cartório. Esse dia mesmo eu peguei um lá do São Cosme, ele está em cartório. O que tem de dívida prescrita, né, que está em cartório, além de que eles não têm condição de pagar. Não tem condições de pagar. Gradil. E põe em cartório, olha aí, o tanto taxa de emolumento, taxa não sei de quê, taxa não sei de quê. É protestado, pois eles vão lá, negociam, mas eles têm que pagar a taxa para tirar de cartório. Né? Então fica lá, protestado. Tal. Então eu gostaria de, esse termo de comissão de dívida que você falou, seja olhado primeiro, essa situação, levasse lá para o executivo, com mais cuidado, porque o munícipe que assina uma confissão de dívida e que com dívida prescrita, ele já declarou que está devendo. Tá? Então, vocês podiam dar uma olhadinha nisso, apesar de que eu já cheguei em situação que eu tive lá para resolver alguns problemas, mesmo em execução, na negociação, eu não sei o porquê, que conseguiram ter acessibilidade de ver dívidas prescritas e tirar para a negociação. Eu achei até bacana. Né? Então, eu parabenizo vocês por essa preocupação. Eu vejo que vocês estão preocupando, né, Camila? Preocupando com isso aí, tá? Faz coisa, né? Olha essa situação dos munícipes aí, porque hoje mesmo eu recebi o telefonema de um tal de Willer, é um consultor que está no cartório, tá? Mas ele está devendo mesmo. Está devendo mesmo, não tem nada de prescrita não. Olhei hoje de manhã. Mas muito, está copiando o Estado, né? O Estado manda para cartório mesmo, né? Então, eu acho que está certo. Dá oportunidade para eles, vocês podiam arrumar um jeitinho de avisar primeiro, não sei, perdão, mas se vocês puderem preocupar com os munícipes relacionados aos empresários, munícipes, etc., com relação a essa situação, está aqui o vereador que agradece. Muito obrigado. Quer explanar alguma coisa sobre a fala do vereador? Vocês colocaram aqui no projeto, artigo 10, a falta de pagamento de 3 parcelas sucessivas ou não implicará imediata rescisão do parcelamento e inscrição em dívida ativa. Da onde vocês tiraram 3 parcelas? Por que não 6? Por que não 1? Por que não 10? Por que 3? A gente tem tentado seguir o que já é feito com os outros tributos, justamente para não confundir até o contribuinte. Então, já é de praxe a legislação já do parcelamento dos outros, né, na dívida tributária, 3 parcelas consecutivas ou não. Se a pessoa deixou de pagar, vai voltar o parcelamento, vai abater o que ela já pagou, é claro, mas aí ela teria que estar fazendo uma nova negociação. Então, para a gente não criar 2 parâmetros, que a pessoa normalmente, já tem lá um parcelamento de PTU, tem um parcelamento, aí agora ela vai ter a oportunidade de parcelar qualquer outro crédito não tributário, que são essas multas, essas penalidades, a gente tem tentado seguir os mesmos critérios, justamente para não falar, não, esse aqui eu perdi, não, esse aqui eu não perdi, que só tem 2 parcelas. Justamente só para isso mesmo. Renata, só permita um adentro, né? Vocês não levaram em consideração aqui uma pessoa ficar desempregada. Ela leva
6 meses, às vezes, para arrumar outro emprego, está no seguro-desemprego. Se ela já foi lá para negociar uma dívida, fez um parcelamento, ela está de boa fé, quer pagar, né? E eu acho que deveria relevar esses 3 parcelas, aumentar um pouco aqui, levando em consideração o desemprego. Porque quando a pessoa perde o emprego, se ela estiver dentro do parcelamento, ela vai ficar sem pagar, com certeza. Que as coisas necessárias para ela é a comida dentro de casa. Então, eu acho que esse artigo 10 aqui, depois eu vou discutir com o pessoal da Comissão, Legislação, Justiça e Finanças, ou faz uma emenda de um aumento de parcelas, porque eu estou achando muito pouco. Se a pessoa já foi lá e está de boa fé para pagar, em algum momento, se ela ficar desempregada, ela pode perder esse benefício, pelo não pagamento. Normalmente, a gente tem usado 3, que é o que já tem sido usado no outro, e é o que o máximo que acontece, assim, quando você vai olhar os parcelamentos, a maioria das pessoas, quando chega a atrasar, 1, 2, depois eles vão lá, já atualizam aquelas parcelas. Normalmente, quando chega 3, 4, aí a pessoa realmente, ela já abandonou aquele parcelamento, entendeu? Mas às vezes pode ser só que ela não perde nada do que ela pagou, simplesmente é porque ela tem que fazer uma nova negociação, tudo que ela pagou é abatido, entendeu? Pega aquele saldo devedor e faz um novo parcelamento. É mais para questão até de controle mesmo desses parcelamentos. Quanto mais você estende, mais você vai jogando para frente, vai embolando, aí a pessoa às vezes começa a juntar muita parcela, aí vai aumentando os juros, vai aumentando a multa daquilo ali, então para até não ficar uma bola de neve aquilo ali, então normalmente usa-se 3, que a pessoa atrasa 1, 2, ela vai lá, ela atualiza e pronto. Mas eu acho pouco. Passando aqui para multa moratória da seguinte forma: 10% do valor devido, quando o pagamento for efetuado dentro do prazo de 30 dias, após o vencimento, 20% do valor devido, quando o pagamento for efetuado 30 dias do vencimento. Esses juros tão altos, por qual motivo? Isso é do Código Tributário já. Pois é, mas nós vivemos num país de inflação que não está chegando a 10%. Um ano, e aí coloca 10% para uma multa, por qual motivo esse percentual tão alto? Tinha que ser dentro da realidade aqui. Tem uma explicação, Júlio? A multa, quando ela é concebida para inibir determinado comportamento. Isso você pode ver em qualquer outro tipo de cobrança, não só no tributário. Deixa eu discordar, Júlio, sabe por causa de quê? Acabei de falar. Se a pessoa fica desempregada, ela vai entrar, não por... Qual foi a palavra que o senhor usou aí agora? Inibir? Inibir um comportamento. Um comportamento. Ela ficou desempregada, tá aí? Olha, complicando mais a vida dela. Eu não gosto muito de discutir o mérito, porque eu sou mais da área financeira. Geralmente eu discuto viabilidade, renúncia de receita, aumento de despesa, mas quando você vê esse tipo de legislação, você também tem que considerar que o município, ele não para porque o contribuinte ficou desempregado, ele continua oferecendo serviços para a população. Então, do que o município sobrevive? Impostos, taxas, contribuições. E para esse tipo de cobrança, a gente está tentando convergir o máximo com o Código Tributário, com a prática que já existe em relação aos tributos municipais. A gente está utilizando a mesma coisa para os créditos não tributários. Tá, concordo nas palavras, estou vendo a explicação, mas eu acho um pouco abusivo o valor de percentual 10% e 20%. É o que eu acho. O pessoal do direito, de tributos, aí é com vocês estão dentro da legislação. Mas a gente tem que olhar o lado do munícipe, que quem é que vai pagar a conta é ele. A prefeitura, afinal de contas, não tem outra receita a não ser o munícipe. Alguma explanação sobre o projeto de lei 050 ou podemos dar continuidade? Podemos? Ô, presidente, questão de ordem, por favor. Concedida, excelentíssimo senhor vereador Paulo Pretão. Obrigado, presidente. Muito bom dia, presidente. Bom dia, Novos Pares, vereador. Um bom dia especial para a Luísa, do hospital, né, Luísa? Pessoa que tem nos dado muita oportunidade para aprender as coisas boas nessa casa. Muito obrigado, Luiz. Cumprimento o pessoal que nos assiste e o pessoal se faz presente. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Renata. Renata, o que acontece? O tributos, realmente, esses dias um senhor lá do bairro São Cosme me pediu ajuda para resolver um problema do IPTU que estava atrasado. Então, já tem a multa da prefeitura sobre o tributo, que é normal ter mesmo. Quando sai aquele protesto de cartório,
Então, o tributo do moço lá, eu não recordo o valor no momento. Ele teve que, além de pagar R$ 1.000 e poucos parcelado, que ele ganha só um salário mínimo, a renda dele é um salário mínimo. E depois ainda teve que pagar 600 e tantos lá no cartório ainda, para poder o nome dele ficar limpo de verdade. Então, quer dizer, essa porcentagem de cartório lá, além da pessoa fazer um parcelamento com multa lá na prefeitura, depois esse negócio do cartório tinha que ser menos a taxa. Muito caro aquele negócio. Porque é o protesto de cartório, eu entendo. É o protesto. Mas o protesto caro aquele... Bom dia, São Paulo. Bom dia. As tabelas do cartório eu não tenho nem acesso. O cartório tem a tabela lá que varia de acordo com o valor. Tá? Quando o contribuinte recebe uma notificação do cartório, ele tem um prazo para negociar sem o nome ser protestado. Se o nome não é protestado, não há custas. Passado esse prazo, aí o nome é protestado, aí ele vai pagar as custas, e aí essa tabela do cartório, a prefeitura não tem acesso, isso não vem para a prefeitura, então não sei valores, tá? Isso é lá com o cartório. Eu falo assim, Renato, quando a pessoa já está atrasada com o tributo ali na prefeitura, simplesmente após o protesto, vai aumentar mais a dívida para a pessoa quando chega no cartório. Vai. Porque eu acho Tem que absurdo aquele negociar negócio. antes do nome ir a protesto. Mas só que ali, após a prefeitura protestar no cartório, ali tem 30 dias de prazo, é isso mesmo? Para poder não pagar a multa? Protestou lá, acabou, já tem que pagar a multa, automaticamente. Não é a multa, é a custa do cartório, sim. Aí depois, quando a pessoa paga, tem que esperar a média mais ou menos de 20 ou 15 dias para poder pagar lá no cartório, aumenta mais ainda que esses 15 dias a mais. Aí a pessoa ganha um salário mínimo, como que vai fazer? Quer manter o nome limpo, mas é muito difícil esse negócio de tributo. Sim. A parte, Paulo. O município de Santa Luzia é difícil. A parte, Paulo. Pois não, vereador. Eu queria só deixar claro, doutor, que você falou que pagando não protesta, aí não paga a taxa. Mesmo pagando, você tem que pagar a taxa de cartório. Paga, não protesta, depois para você retirar de cartório, seu nome fica lá. É no cartório distribuidor. Então, você tem que tirar, para você tirar o nome lá do cartório, você tem que pagar a taxa de cartório. Independente de pagando ou não. Não é protestado, mas fica lá. Para você tirar uma certidão negativa lá do cartório, você tem que pagar a taxa do cartório. Não deixa de pagar, não. Né? Não vai estar nesse mérito. Está bem explicado aí para os municípios, porque né, a situação é essa. A gente tem empresa lá, a gente passa os maus momentos, a gente tem muita coisa. Ô, Excelência, ou seja, o CPF da pessoa fica travado, porque não pagou aquela taxa do protesto de cartório. Você tirar a certidão negativa, pô, você paga, não é protestado, mas depois para você te retirar, para pegar uma certidão negativa lá, você tem que pagar, a taxa está lá. Ela fica paradinha. Quando você não paga, você não Então, independente. Baseado no salário mínimo que a pessoa ganha, para andar com o nome ali no tributos, no imposto municipal, é muito difícil, porque é o seguinte, paga lá na prefeitura, paga juros, depois tem que pagar lá no cartório de novo. Chega lá em 680, a pessoa já parcelou um negócio de 1.000 e tanto, tem mais 680, senão seu nome continua agarrado. Aí é pesado demais essa questão de taxa. Nossa, juros para tudo que é lado. Ô Paulo, até no tiro, eu acho que a prefeitura tem muitas condições para a pessoa parcelar. Ela já está devendo, eu dou razão um pouco, né? Que tem que correr lá e parcelar antes. O pessoal tem que ficar sabendo que pode ser enviado a cartório. Então a prefeitura está dando essas condições. O que você está dizendo é o seguinte, que às vezes a pessoa não tem dinheiro, vai para a cartório, aí vai pegar dinheiro emprestado no banco para pagar, ainda tem que pegar taxa de cartório, taxa de emolumento, taxa disso, taxa daquilo. Né? Mas ela avisa os munícipes aí para ficar esperto aí, correr lá, porque a prefeitura dá condição de parcelamento, e se ela não tem condição de pagar um valor alto, paga um valor menor, parcelado. Quando tem um mutirão de IPTU, né, no município, é muito bom que a pessoa tenha essa oportunidade. Mas quando não tem, vai para o protesto diretamente, a prefeitura mandando para lá, a pessoa fica louco, tanta dívida que aparece. Presidente. Só Deus para pagar, viu? Eu vou repetir as palavras do Ilacir Bicalho. A prefeitura ela disponibiliza para o contribuinte, desde quando o tributo ele é inscrito, né? Você tem a opção de pagar à vista com desconto, pagar parcelado durante o ano, e depois que vira a competência, é que o município começa a apurar aquela dívida não paga do ano anterior e manda para a dívida ativa.
E, em cima desse valor, ainda a pessoa pode fazer o parcelamento. Então, assim, existem vários mecanismos de parcelamento, de pagar o tributo com um valor menor. E, quando ele chega aí para o cartório, realmente é a última tentativa da prefeitura de arrecadar aquele imposto, aquele tributo. Ele não vai para o cartório levianamente, ele vai para o cartório na última tentativa do município arrecadar o tributo. E, realmente, pagar o tributo à vista, pagar o tributo parcelado, desde que seja na mesma competência, sai bem mais barato para o contribuinte. E, novamente, eu volto a citar aquilo que eu falei antes. O município sobrevive do que o munícipe paga em relação aos tributos. A Câmara sobrevive com o dinheiro que o munícipe paga de tributos. Então, não há atividade de governo sem tributação. Fica aqui minha sugestão, novamente, aproveitando a senhora Renata aqui, uma criação, além do distrito, é claro, um posto de ISS ali próximo ao Mega Space, por termos tantos motoristas ali de outras cidades que acabam indo tirar sua nota de serviço no seu município, por ter vantagem de estar mais próximo, para receber da VLI, por exemplo, 400 caminhões com 30 toneladas de minério por dia. O município está deixando de arrecadar ali muito, porque o motorista de caminhão não vai parar a carreta lá na porta da prefeitura para tirar nota. Então, fica a sugestão para até aumentar a arrecadação e trazer uma planilha desse ano de arrecadação do ano passado, e após vocês fizerem lá um posto de arrecadação de ISS para os motoristas ali, toda daquela região, eu tenho certeza absoluta que vai aumentar em muito o ISS do município. Certeza absoluta. Ele vai ter a comodidade de tirar a nota e já receber no mesmo local que ele está aguardando para carregar. Próximo ali do Mega Space, vários e vários caminhões por dia. São 400 da VLI. Fica a sugestão. Feita a explanação do 050, chegou o projeto aqui, foi hoje, ó, salvo engano, né, Paulo? 052, mas pela devida urgência que a gente tem, projeto de suma importância para o município, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social às entidades que menciona com recursos do Fundeb, durante o exercício de 2023, com fundamento na Lei 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, na Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, na Lei número 4.456, de 12 de julho de 2022, e na Lei Orgânica do Município. Acho que agora é a senhorita Camila, senhora Camila, por favor. Bom dia novamente. Só Camila, depois que eu vou ler, tá? Hoje eu não fiz a leitura dele, que chegou agora, tá? Para poder fazer as devidas perguntas. Mas, se caso for necessário, semana que vem a gente faz outra explanação. Se caso for. Tá bom, Gleison. Obrigado. Só para recordar, esse projeto é muito semelhante a gente que mandou, acho que tem 2 semanas atrás, que era subvenções de projetos ligados à área social. Então, o que muda nesse projeto são as entidades que estão relacionadas à área da educação e também a fonte de recursos, que é advinda do Fundeb. Então, tem algumas entidades que podem até se repetir, porque tem relação social e tem relação também com a educação, que podem se beneficiar por esse fundo Fundeb. Não tem. Se alguém tiver alguma dúvida Você tem as entidades aí? Está na mensagem. Ô, Paula, é porque, como eu te falei, eu não li. Tem as entidades aí, por favor? Está no anexo da mensagem, Paulo. As entidades são a APAI, Associação de Proteção à Infância e Assistência Social de Santa Luzia, Creche Comunitária A Patotinha, Creche Comunitária Leonardo Fernandes Franco, Creche Comunitária Senhora da Paz, Creche Irmã Fabíola, Creche Padre Germano, Fundação Fé e Alegria do Brasil, Instituto Infantil Seara de Luz. E só para complementar,
Caso os vereadores queiram consultar no anexo, posteriormente, para alguma análise, lá já tem as dotações específicas que o município usa para fazer essa transferência, tá bom? Já fica aqui o recado dado que o pessoal do Seara de Luz me perguntou sábado à tarde se teria chegado esse projeto. Eu falei, até um presente momento, não. Já fica falando aí para vocês dois, Adalberto e Márcio, que o projeto já está aqui e tem celeridade agora do nosso relator. Com certeza, né, relator? Nenhuma pergunta, né? Que eu acho que não deu nem tempo dos nobres pares lerem também o projeto, mas esse projeto é para explanação. Passo a palavra agora para o representante do Executivo para falar do projeto de lei 051/2023, que altera dispositivos da Lei Complementar 2.835, de 18 de julho de 2008, que dispõe sobre a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de Santa Luzia. Com a palavra, doutora Isabela, por favor. Isso. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui novamente, representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Né? Então, cumprimento todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre o projeto, a alteração, né, do projeto da Lei Complementar 4506, que foi aprovada em 2022, que visa corrigir erro material contido nessa lei, em especificamente a alteração do parágrafo 2º do artigo 15 da Lei Complementar 4506, onde ele menciona o artigo 81B, e, na verdade, ele tem que mencionar o artigo 81A. E a segunda alteração é a alteração do texto, parágrafo 3º do artigo 18 da Lei Complementar 4506, que tem também mencionando o artigo 81A, mas, na verdade, ele tem que fazer menção ao artigo 81B. Fazendo um pequeno resumo da situação, esses artigos da Lei 4506 de 2022, né, que alterou, revogou e acrescentou alguns dispositivos da Lei 2835, que é a Lei de Parcelamento e Uso do Solo, ele faz menção ao direito de construir acima do coeficiente de aproveitamento, que é o 81A, e o 81B, ele fala sobre o coeficiente ele explica o que é o coeficiente de aproveitamento, que é a relação entre a área líquida total da edificação e a área do lote. Então, a gente teve que fazer, quando a gente verificou isso, quando saiu, né, a alteração da lei, quando a gente foi verificar o texto mesmo, a gente viu esse equívoco do texto, que ele faz menção a alguns dispositivos, a alguns artigos, que não condizem com o objeto tratado naquele artigo. Então, essa alteração é mera correção mesmo material do texto, ok? Aí eu estou à disposição aqui para tirar dúvida, caso vocês tenham alguma coisa a acrescentar ou perguntar. Doutora Isabela, aproveitando aí, a gente escuta a senhora falar que houve erro material de redação. Nosso departamento jurídico, então, nem reparou isso. Fica o parecer nosso aqui da época que foi aprovado, parecendo que a gente fez um erro. Ou a senhora me corrija, por favor. Não, e a gente também, às vezes, quando a gente fez essa que passou pelo Executivo, quando a gente verificou... Não, e pelo nosso jurídico também. Pode ser que a gente também não tenha visto isso. Pois é. Quando isso foi publicado, quando a lei foi publicada, que a gente foi colocar na prática mesmo, né, nas análises que nós fazemos costumeiras, que a gente viu que estava com esse equívoco. Mas é uma coisa muito simples, mas que impacta, obviamente, na aplicação da legislação. Claro. Que ele menciona um artigo e, na verdade, ele tinha que mencionar outro. É mais a questão da ordem mesmo, da organização. E qual motivo não vai para o plano diretor para fazer essa alteração? Essa é uma alteração que a gente tem que fazer agora, porque se a gente não alterar esse texto, não é possível aplicar aquele parágrafo que está sendo mencionado ali no artigo, porque ele perde totalmente o sentido. Ele está mencionando um artigo que não é objeto do que aquele parágrafo menciona. Então, a gente precisa fazer... O coeficiente não mudou nada? Não mudou nada. É o texto Só mesmo o texto da mesmo lei. da linha lá. Porque ele cita o artigo 81A
mas na verdade ele tem que fazer menção ao 81B e vice-versa. Aham. E o outro também é a mesma coisa. Ele menciona o artigo 81B, mas ele tem que mencionar o artigo 81A, Entendi. que é o objeto a ser tratado naquele dispositivo, entendeu? Então fica sem nenhuma coesão, assim, se a gente deixar do jeito que está. A coerência, né? É coerência, exatamente. Elácio Bicalho com a Essa palavra, excelência. o homem Doutora, do uso e ocupação de solo, André Leite. Diante daquelas reuniões que nós tivemos lá, Paulo, André, eu, com todos vocês lá da secretaria, ficou entendido que a gente solicitaria, né, algumas mudanças em 4 itens. Então, essa emenda, não é emenda, é projeto de emenda, né? Projeto de emenda, ela já foi protocolizada aqui na Câmara. Diante dessa situação, dessa mudança aí, vai ficar englobado, porventura, for aceito a mudança, vai ficar englobado 2 mudanças. Será que poderíamos, já foi, inserir tudo? Não, porque você vai ter 2 estudos. Não, já protocolizou. Fala no microfone, né? Doutora, por favor. E aquela questão que a gente estava discutindo, 2 itens que deveriam ser tratados com a Secretaria de Trânsito. Isso foi Perfeitamente. tratado? Eu até pedi desculpa. Te pedi desculpa, né? Que foi perdido, André, essa reunião com o trânsito. E o erro foi meu que você até me solicitou que marcasse a reunião, André. E eu não marquei. Então eu vou. Não, mas o andamento da emenda, do projeto da emenda, ela vai dar continuidade, porque eu vou hoje mesmo, a não ser que o trânsito não aceite aquelas mudanças. Aí nós temos que retirar e refazer. A minha sugestão hoje é que a gente passe isso para alterar essa mera alteração da redação do texto e, posteriormente, a gente faça essa emenda, que é a mudança mesmo de alguns parâmetros. Não, né? os itens é pequenos, São a básicos. mudança do tamanho do lote, né? A Isso. mudança do tamanho da Que não deixa garagem, de ser um parâmetro também, né? de prédios. Então, e mais umas como é um mudanças. assunto mais complexo, a gente vai ter que ter até uma outra, talvez, reunião para poder discutir, se for o caso. Não sei se vai ser necessário, né? Vocês vão conversar com a Secretaria de Trânsito. Mas como é um assunto mais complexo, que ele muda alguns dispositivos que são mais técnicos, né? Que tem que ter uma fundamentação técnica para ser alterado, aí eu já acho que convém fazer separado. Né? A gente está fazendo aqui uma mera correção mesmo para a lei ficar coerente, ter uma coesão fazer, mesmo no texto. Economia. De fazer tudo. Eu Economia entendo, mas eu acho necessário a gente separar as duas coisas aqui para não ficar confuso. Tá? Que isso aqui é uma mera alteração do texto, correção mesmo de redação, e posteriormente a gente vai ter essa alteração aí, que são alguns argumentos mais técnicos, mais aprofundados. Então eu vou marcar lá no trânsito com a nossa... Né? E estou à disposição lá, tá, Elaci? Se precisar de mim lá no Urbano. No São André, eu até peço desculpa ao André, que ele me pediu muito que fizesse essa reunião e eu não marquei. Eu tive engano, eu sem querer, Ô, Bicalho, não, mas ainda está em tempo, a gente está aí, né, nessa discussão, é uma discussão longa também, não é um projeto tranquilo de tramitar, até em questão de discussão demanda tempo. Eu fiquei preocupado porque, como entrou aqui, a gente podia aproveitar o espaço, mas a Isabela já falou que precisa de uma certa urgência para deliberar, né, algumas situações. Então, assim, vamos votar isso aqui diante dessa urgência e continuar a nossa discussão referente à solicitação do pessoal com tempo hábil, isso é tranquilo. Então, obrigado pela atenção e compreensão. Como Excelência também, Paulo Cabeção. Obrigado. Como sempre, o André pontual, né, André? Eu vou retornar a palavra aqui para a doutora Camila, que eu acabei conversando com ela aqui, e a gente não falou no projeto Fundep, na apresentação, sobre receber retroativo. Por favor. Eu gostaria de dar ênfase na urgência e no artigo 8º do projeto, porque ele autoriza as subvenções sociais a partir de janeiro de 2023. Então, também engloba os meses anteriores aí, e que é um valor que as entidades estão precisando muito, tá bom? Fica aqui nosso pedido de urgência nesse projeto, sim, para nobres pares também aderirem, porque esse projeto é para as creches da nossa cidade e está todo mundo já chegando no mês de abril
Então, para eles receberem esse dinheiro o mais rápido possível, para dar seguimento, o trabalho com as crianças do nosso município. Estamos chegando ao final, gostaria de agradecer aqui o pessoal do representante do Executivo, encerrar com vocês aqui do nosso lado sempre será uma honra, agradecer aos nobres pares presentes, públicos de casa, imprensa local, mesmo não estando presente, mas deve estar acompanhando. A gente sempre encerra com umas frases do dia. Mudamos o mundo ao mudarmos a nós mesmos. Não importa a cor do céu. Quem faz o dia bonito é você. Eu sinto a presença direta de Deus. Tomo rapidamente decisões curtas. Surpresas felizes nos sucedem diariamente. Somos rápidos, fortes e corajosos. São por essas e muitas outras razões que todos nós, vereadores, somos vencedores. Peço a todos que fiquem de pé, os que puderem, é claro, respeitando sempre o direito do idoso e da pessoa com deficiência. Em nome de Deus e da padroeira de Santa Luzia, declaro encerrada essa reunião. Tchau, obrigado.